Oi, vidas! Que realiza mais do que o dinheiro. Eu afirmo, eu confirmo e eu reafirmo e ainda provo, porque eu sou daquelas que mata a cobra e mostra o pau. Que ação e fé gera muito mais realizações do que o dinheiro. Eu passei muitos anos sabendo quem eu era, o que eu queria pra mim, onde eu queria chegar, mas esperando uma fase boa financeira, porque o dinheiro é que realiza. A questão financeira é que vai me ajudar a realizar. E, gente, eu demorei para ver a realidade, eu demorei para viver o meu sonho por culpa minha, por ter uma crença totalmente descabida. A partir do momento que o desejo foi mais forte do que a espera, porque a gente fica, eu quero, mas... eu quero tanto, porém... eu quero tanto, eu queria tanto. Uria já está dizendo, queria, não vai querer mais. Se palavra tem poder, então use ela com sabedoria. Por exemplo, eu tinha muita frase, os dois fones ficam enganchados no meio deles. Eu tinha mania, eu tinha o vício de dizer, cara, eu queria tanto aquele carro. Cara, como eu queria ter condições. Queria, quer dizer, não quero mais. Ria. Use palavras com sabedoria. Aqui é onde a gente tem mais poder. O primeiro poder da conquista vem daqui, você desejar. Ninguém pode desejar por você. O teu sonho, se existe, já tem possibilidade de ser realizado. Segundo poder, a ação. Porque a fé, se você tem ela, você primeiro vai agir e Deus vai te dar o que é impossível. A ação se torna, nesse caso, mais poderosa do que a fé. Primeiro você coloca seus projetos nas mãos de Deus, mas sem ação você não consegue. Porque Deus, ele quer que você dê o primeiro passo para ele colocar o chão debaixo dos teus pés. Se você tem desejo, já tem o poder da conquista. Se você usa a fé e a ação, as coisas vão atraindo. Deus, o próprio Deus, ele tem prazer em te dar. Agora vamos fazer uma simulação aqui. Você tem 6 anos de idade, você tá com seu pai na lotérica, seu pai foi pagar uma conta de água e vai sobrar dinheiro. Tem pelo menos R$2 lá, tem. Aí você tá lá e seu pai tá em pé na fila e você olha pra esquerda, olha pra direita, seus olhos batem onde? Você tem 6 anos, lembra disso? Seus olhos batem numa conveniência, numa loja de doce, que você enxerga o quê? Um pirulito. Aí você olha o pirulito e olha pro seu pai, olha pro pirulito e olha pro seu pai. Só que seu pai é daqueles pai raiz. Ele não é o pai que te dá o peixe, ele te dá a vara para pescar. Porque se você é um pai raiz, daqueles pai que realmente quer que o filho vá avante, por exemplo, eu tô deixando minha filha com 17 anos e morar sozinha. Mulher, você é doida? Não, eu não sou doida não. Eu sou doida se eu não ensinar ela a viver. E o que eu quero dizer? Um pai e uma mãe que realmente é raiz e quer ajudar o filho a ter vida e sem deixar o mundo bater, ele mesmo vai lá e ensina, com dureza. Ensina o filho a voar, porque se você não ensinar, o mundo ensina e o mundo não tem dó. Então o que acontece? Você tá lá na lotérica e o pai é raiz, igual eu, quer que o filho aprenda a viver. O menino olha pro pirulito, olha pro pai, olha pro pirulito, olha pro pai. O pai olha pra ele e muda a visão. Vou esperar meu filho me pedir. Se ele me pedir, eu dou. Assim é Deus. Deus, ele tá lá olhando pra você, esperando você pedir, porque ele não vai descer do céu e falar, filho, você pode me pedir que eu te dou. Ele já tá falando, a palavra dele já é a própria boca dele aqui na terra. O filho vai lá e pede, o pai, me dá, papai, eu quero aquele pirulito. Tu quer, meu filho? O senhor compra pra mim? Compro não. O papai vai ter prazer de te dar pra te alegrar, porém, tá aqui o dinheiro, vai lá, vai. Mas pai, vai lá. Mas pai, eu tenho medo. Vai lá, é só ir lá e comprar. Você tá vendo o que as pessoas estão fazendo? Olha lá o exemplo. As pessoas vão lá, entregam o dinheiro e o moço entrega o produto. Vai lá, entrega o dinheiro, pede o produto e o moço vai te entregar o produto. Vai, mas pai, se você não for, me dá o dinheiro. Eu tô te dando aqui, ó. Se você não quiser, então me dá o dinheiro e fica sem o pirulito. A gente deixa a bênção passar por medo, por vergonha. Eu não sei qual é o motivo, por falta, no caso do adulto, por falta de tempo, muitas vezes usa as dificuldades como impedimento da vitória. E aí esse menino pega esses R$2 e decide ir. Ele vai lá, ele compra um pirulito. Imagina a alegria dessa criança. É a mesma coisa de Deus. A bênção está sobre as tuas mãos. Se você pedir, se você orar, Deus não vai negar. Se nós como pai tem prazer em abençoar o filho, imagina um pai poderoso, celestial, que é Deus. Deus, ele tem prazer em abençoar qualquer filho dele. Compreende? Aí está a parte da fé. Qual é a parte da ação? Vou dizer agora. Eu tinha aproximadamente 10 a 12 anos, quando minha mãe era casada com um fazendeiro e eu morava com minha avó, fui criada pela minha avó.
E na rua, eu via sempre os garotinhos de bicicleta. A vontade que eu tinha de ter uma bicicleta. Vontade de pedalar, eu nem pedalava. Não era só ter uma bicicleta, eu queria pedalar. E aqueles meninos não iam me emprestar bicicleta, então pouco minha avó deixava eu brincar com os meninos da rua. Então, ficava aquele desejo de andar de bicicleta. Eu ficava olhando o pneu, como eles pedalavam, como eles seguravam. Tinha menininhos que eram tão atrevidos que andavam de pé. Não sentava na bicicleta, andava e eu ficava admirando. Caramba, tinha uns que era mais atrevido ainda, virava de uma vez e corria. E aquilo ia longe na minha cabeça, eu ficava horas olhando eles brincar. E em dezembro e julho eram minhas férias. E eu pedia a minha mãe biológica, eu falava pra ela, mãe, deixa eu ir com a senhora pra roça, deixa eu passar as férias com a senhora na roça. Aí ela deixava, ela ia, me buscava e tal. E quando a minha mãe me buscava, tinha lá na fazenda o filho do meu padrasto. O filho do meu padrasto, ele tinha uma bicicleta. Ele tinha uma bicicleta, só que ele tinha aproximadamente 20, 21 anos. E ele tinha a bicicleta dele. Como ele era grande, óbvio que a bicicleta era grande. E eu ali naquela idade, já tinha mais ou menos desde os 9, 10 anos eu desejava ter bicicleta, andar de bicicleta e não podia. Por quê? Primeiro porque minha avó, minha avó não tinha condição nem de comprar uma sandália. Eu vou pegar uma sandália aqui pra vocês entenderem. Vocês sabem a correia dessa... Nossa, tô com vergonha, essa sandália aqui tá suja, peraí. Eu peguei aqui a sandália mais próxima. Foi a da Lua, minha filha, minha bebê. A minha avó comprava a Havaiana. Na época era azul, preta, vermelha. E ela comprava uma nova. Ali era como se fosse 10 sapatos novos. Ali era uma felicidade. Cada um com a sandália nova, às vezes um tinha. Era uma guerra. E na época, a gente comprava a correia. Só a correia da Havaiana. Não era essa aqui bonitinha, não. Ó, hoje minha filha tem 2 sandálias, uma de coração aqui, que tá por lavar. Essa aqui já vai lavar, porque tá suja já, ó. Então hoje minha filha tem. A minha avó não tinha condições de pagar 10 sandálias para 10 netos que ela cuidava, né? Então assim, quando a sandália afinava, que se dane, você tem que andar com a sandália. Então, ela comprava só essa parte aqui, que era R$3 na época. E essa coisinha aqui, esse botão, ele quebrava. A gente fazia o quê? Usava grampo de cabelo, aquele grampo, vocês sabem, né? Ou então um arame. A minha avó ia lá no fogão, queimava e colocava aqui. Pedia pros primos mais velhos colocar. E nessa, a gente aguentava até chegar o pagamento dela, que era o salário mínimo. E ela ia lá e comprava a correia para tirar o grampo e mudar a correia. Aí enfiava essa correia com o botão aqui e era mais um ano com essa correia. Só tem um porém. A sandália era azul, a correia era preta. Ô, vergonha. Gente, na escola, eu não tinha sapato. Imagina a vergonha. Isso tirando que o solado já tava rasgando já dava aquele buraco que a gente sentia até o calor do asfalto. Então assim, minha avó, coitada, não tinha condições nem sequer de comprar uma sandália nova, só comprava correia ainda com cor diferente. Imagina se ela tinha condições de comprar uma bicicleta pra mim? Nunca na terra. E nisso, eu via o filho do meu padrasto na fazenda quando eu ia pra fazenda, eu via ele lá com a bicicleta e ele dizia assim, você quer andar? Quero, então vai aprender. Mas eu não... Você quer? Tá aí a bicicleta. E ele era muito gaiato. Nossa, ele adorava rir quando a gente caía, quando a gente errava alguma coisa, quando o marimbondo ia atrás da gente, quando ele matava cobra, ele pegava ela morta e jogava na gente, ele era muito gaiato, ele era terrível. Então assim, ele já oferecia a bicicleta na intenção de rir. Não, tá aí, quer aprender? Tá aí. E eu pensei comigo na época, quando eu tinha 10 a 12 anos, eu só venho aqui 1 a 2 vezes no ano e tem férias que eu não venho. Como é que eu vou ter outra chance de aprender de bicicleta, andar de bicicleta? Quando é que eu vou ter outra pessoa que vai me oferecer e permitir que eu ande na bicicleta? Vai ficar difícil, então eu vou agarrar essa oportunidade. Ele não me ajudava, ele queria ver eu caindo. Então assim, eu lembro, gente, que eu tomei essa decisão. Eu desejei e tomei atitude. Na época eu não tinha Deus, né? Eu me apeguei à minha atitude, porque na época eu não usava fé. Eu não tinha, como hoje eu conheço Deus, tá? Usa fé, sei orar, sei ler a palavra, estudar. Eu não usava fé, porque eu não conhecia. Então, ali eu usava atitude. Eu era pequena e nem sabia que era poderosa a minha atitude. Eu só pensava o seguinte, cara, eu não vou ter outra oportunidade. Se eu for pra cidade, eu não vou ter outra oportunidade, então eu vou aproveitar. Era isso que eu pensava. E aí, nisso, ou eu ia ou eu não aprendi a andar de bicicleta. E eu lembro exatamente... Ai, mano, acordou. Eu lembro bem, minha filha acordou. Quer ir no banheiro? Eu lembro exatamente como era a sensação. Gente, o meu corpo, quando eu tentava subir na bicicleta, meu corpo suava e ao mesmo tempo estava gelado, era um suor gelado, eu não sei explicar. Eu ficava muito nervosa, meu coração acelerava, mas eu queria enfrentar meu medo. Eu lembro do meu corpo suando e eu lembro das minhas mãos duras no guidão, mais dura que chega, travava assim, ó, que eu não podia fazer nem isso aqui, ó. Eu lembro que eu endurecia aqui, os meus olhos muito arregalados. Ele dizia assim... você olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente, pedala, olha pra frente, pedala, olha pra frente, pedala. Era só isso que ele ensinava. E ele esperava a queda, lógico, né? Aí eu travava aqui, abria os olhos bem grandão e pá. Gente, quando eu menos esperava, fala oi pro pessoal lá, ó. Fala, oi gente, oi vidas. Fala oi com as vidas lá, ó. Lá, meu amor. Eu lembro, gente, que eu
Aí foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. E aí o que acontece? A sensação era horrível nos primeiros momentos, eu gelada, com a minha mão, quando eu saí da bicicleta, o meu braço doía muito, porque era duro aqui, ó. E aí eu lembro que eu pedalava e eu conseguia, a minha mente, porque se eu abrisse a boca pra mim, eu ia cair. Na minha mente, o meu olho arreglado, a alegria era na mente, eu comemorando com a minha mente. Eu consegui. Aí chegava a hora de virar ou parar. Cadê que eu conseguia? Então, assim, foi um desafio após o outro pra eu aprender. Eu aprendi a andar e pra hora de parar, ele falava, freia. E eu, o que é freio? O que é freio? Aí ele, freia, para. Eu não parei, eu caí. Assim, eu caí, ralei, eu tenho marca no joelho até hoje. Mas a sensação de eu ter conseguido me deu força para eu continuar. Até a hora que eu aprendi a frear. Caí de novo. E quando foi na hora de aprender a virar, outro desafio. Gente, hoje eu ando de mão solta na bicicleta. Quando eu cheguei na cidade, eu não pude treinar. E anos depois que eu pude ter condições, eu tinha 10 a 12 anos, ninguém me emprestava bicicleta na cidade, minha avó não deixava, então pouco ela comprava. Quando eu fui expulsa de casa, eu tinha 15, eu ainda não andava de bicicleta até onde eu me lembro. E eu vim pra Brasília, fiz 16, 17, 18. Eu lembro que quando eu pude, meu marido chegou. Olá, papai, ó. Construí quando eu pude comprar uma bicicleta, eu já tava. Eu tô gravando já, eu vou aí, tá bom? Eu já tava na faixa de 20 e poucos anos que eu pude comprar minha bicicleta. Então o que acontece? Quando eu fui sentar na bicicleta de novo, eu pensei, será que eu consigo? E aí eu peguei ela sem medo, mas assim, meio, será? E fui. Então assim, as experiências de vida sua, ninguém te toma. Pode passar anos e anos, o que você constrói, mesmo com medo, com dúvida, ninguém te tira. É um desafio que você faz para vencer na caminhada, mas nunca mais você perde essa experiência e tão pouco a conquista, ninguém te tira. Nunca mais eu deixei de andar de bicicleta. Nós temos a parte dolorosa, que é a parte da ação. A ação é dar o primeiro passo, mas durante esses passos vão ter o passo em falso, a dor. É na ação que recebe a dor. Enquanto você caminha no processo, você vai recebendo as dúvidas, os desconfortos, a trava, os medos. Mas aí, adivinha, você tem um aliado fortíssimo, que é a fé. A mão do Todo-Poderoso está com você, o que mais precisa. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. A diferença é que a gente tem que se permitir viver o processo para conquista. Você vai ter medo, sim. Vai ter insegurança, sim. Vai ter dores no processo, sim. E vai errar, sim. Porque só aprende quem não sabe nada, só sente dor quem está tentando. Só cresce quem é pequeno. Só cria coragem quem teve medo. Tudo é construído e não recebido. O ladrão tem uma trajetória errada. Ele me oferta celulares a R$100, celulares que valem 500. Eu não compro. Eu costumo ser educada, né? Pra não ferir a pessoa. Eu digo, não, nego, não precisa não. Nem gosto de celular, sabe? Eu vou disfarçando assim. Por quê? Porque a gente sabe que é de má procedência. Só que aí pensa comigo. Quando eu chego em casa, amor, tá balançando a câmera. Quando eu chego em casa, eu vou conversar com meu marido. Eu digo, cara, tem nem vergonha na cara. Safado, toma, rouba e vai lá vender, ofertando por R$100. O que eu tô querendo dizer? O que é muito fácil, vai fácil. O que é muito fácil é ofertado a preço de banana. A gente só valoriza, a gente quer que as coisas aconteçam, mas se acontecer não valoriza. Por exemplo, o sol é de graça. Ai, que calor, meu pai amado, como faz calor. Aí vem a chuva. Nossa, mas como é que sai nessa chuva, cara? Caraca, não dá nem pra ir trabalhar. Aí vem a época do inverno. Ah não, velho, eu não gosto de frio. Gente, tudo que é de graça o povo não valoriza, só reclama. Mãe, oi. Quer brincar comigo? Eu vou brincar com você? Não, ele. Ai, a Lua tá perguntando se vocês querem brincar com ela. Você tá almoçando, vida. Deixa pra você brincar com eles depois, tá bom? Tá bom. Você vai almoçar, tá bom? Hã? Tá bom, daqui a pouco eu vou almoçar. O que é impossível, seu sonho? Não tá a luz do dia, então você deixa ele quieto lá, tá no escuro. Tá aqui, querendo sair da prisão, mas você deixa ele lá por quê? Não tá aqui, você não tá pegando ele, você não tá sentindo ele, então você deixa o coitado preso. O sonho tá lá gritando, me tira daqui, me liberta, me traga a existência. E você é o responsável disso. Ah, é impossível, é invisível, tá aqui preso. Traz esse negócio à luz, caramba. Sabe? Invisível. A fé no Todo-Poderoso. Assim como seu sonho ainda não existe, porque na sua visão não tá vendo, não tá pegando, Deus também é real tão quanto o seu desejo. E quando acontece é que você vai ver, caraca, o que eu fiz? Por que eu perdi tanto tempo? Traz à luz, traz ao toque aquilo que é invisível e que é impossível. Como? Ação,
e fé. O dinheiro é resolvível, o dinheiro é tocável, o dinheiro tá aí, o dinheiro se resolve. Agora, o que tem que ser trabalhado é a fé e a ação. Vidas, vá de encontro, vá a caminho da tua conquista. A tua conquista, o teu desejo te espera, vá de encontro. Se você der o primeiro passo, Deus coloca o seu chão. Confia. A gente sabe que Deus ele age de várias formas, mas a gente precisa ver para crer. Ou ele abre os caminhos ou ele envia o cavalo selado. 2024, eu busquei a minha vitória. Eu determinei, escrevi todos os meus desejos. Quero uma moto para trabalhar. Quero sair dessa casa escura. Então assim, eu juntei toda a minha necessidade, escrevi num papel, apresentei a Deus e comecei a pensar o que eu posso fazer para alcançar. E nisso fui atrás. E ali eu falei, eu quero minha moto, eu quero cuidar do meu rosto e eu quero sair dessa casa. Eu queria o rosto, mas não tinha dinheiro. Então eu comecei a apresentar para Deus. Deus, eu tenho até o final de 2025 para eu estar linda, para eu estar do jeito que eu quero. E hoje eu estou do jeito que eu quero, viu, gente? Vocês podem até não achar linda, mas eu tô achando. Eu quero estar linda de rosto, quero cuidar do meu cabelo e quero mudar de casa e quero uma moto, porque eu quero trabalhar pra mim. Eu quero entregar lanche para eu poder conseguir continuar minhas rendas em casa. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não contei isso pro meu esposo. Tudo que ninguém sabe, ninguém estraga. Ainda que seja meu esposo e eu tenho muita intimidade com ele, mas tem coisas que eu não falo pra poder manter ele no sigilo só eu e Deus. Eu escrevi, guardei e coloquei na oração. E falei, Deus, eu não tenho condições, mas eu tenho fé. E eu sei que se eu der o primeiro passo, o Senhor coloca o chão. Assim foi minha oração. E eu sabia que eu não tinha condições, não tinha, sabe? Gente, o meu rosto valia aproximadamente 2.500 a 3.000. Tudo. Procedimentos, pomadas pós-procedimentos, Uber para ir e vir, porque onde eu conhecia que era bom, tinha longa estrada para chegar. E outros detalhes mais. E tinha que fazer o retoque. Então, para voltar para fazer o retoque era outro valor. Então, assim, ia custar 3.000 aproximadamente. Lembra que eu cuidava de crianças, né? A moça, a mãe das crianças, tava com a boca rosadinha. Um certo dia eu olhei, falei, nossa, linda, tua boca tá sempre rosadinha. Você já nasceu assim? Não, menina, não te conto. Eu tenho uma esteticista que todo ano ela entra em Black Friday. Lembrando que meus projetos eu comecei a iniciar em agosto de 2024. Agosto de 2024, quando eu comecei a pisar o pé que eu ia mudar e tracei os planos no caderno. E coloquei em oração. Só que eu não tinha dinheiro. Esqueci, amor, desculpa. Só que eu não tinha dinheiro. Então, assim, o próximo passo... Aí menina, ela entra em Black Friday todo novembro. Aí eu pensei e falei, mas nós estamos em novembro. É todo novembro que ela entra? Todo novembro. E ali, gente, de agosto até novembro, eu tinha juntado a merreca de nada. Eram R$600 que eu tinha juntado. Tipo assim, durante todo o ano que eu comecei a trabalhar, em janeiro de 2024. Aí eu colocava assim, ó, R$20, R$10, era o que sobrava mesmo assim, da ponta das contas que eu pagava, porque tinha muita dívida. E ali no final do ano deu essa quantia de R$600. E aí ela falou assim, é todo fim do ano. Aí eu, caramba, aí eu pensando comigo, caramba, mas se eu for nessa moça lá que ela tá falando, eu vou gastar o único dinheiro que eu tenho. E eu lembro que eu passei um perrengue na pandemia. Não é justo eu pegar o dinheiro da família pra fazer isso. Aí eu, por outro lado, vinha outro pensamento. Era 2 pensamentos. Aí vinha outro pensamento, cara, mas esse é o sonho. Cara, mas se você morrer amanhã, você vai ficar sem realizar seu sonho. É a oportunidade que Deus tá te dando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fechar os olhos, porque guerreando eu já tô. Muito mais o Senhor tem a dar pra mim. Quanto que é? Onde é que é essa mulher aí? Aí ela me deu o telefone da Nayara, linda Nayara e muito profissional. Gente, o procedimento dela é maravilhoso. E eu fui na Nayara, meti o pé e fui. Gente, como eu disse pra vocês, o procedimento seria 3.000 pra fazer tudo, né? Segundo as minhas contas. Quando eu cheguei na Nayara, além de ela estar em Black Friday, olha como Deus abre a porta quando você dá o primeiro passo. Ela viu graça aos meus olhos e falou, não, neguinha, faz o seguinte, eu nunca te vi, você é minha cliente iniciante. Além da Black Friday, ainda vou fazer uma promoção. Você vai fazer os 3 procedimentos? Eu falei, os 3 procedimentos. Ela, então vou te dar de graça. Vai sair aproximadamente R$500 tudo. Eu só abri os olhos e levantei. Eu falei, é Deus? Só pode ser Deus. Gente, ela fez os 3 procedimentos, não custou, nem R$600 custou. Tá bom, esse foi o caminho que Deus abriu pra mim, as portas, né? Ou seja, usei a fé, a ação, acreditei e fui atrás e o Senhor vai permitindo a tração da sua bênção pra ti. Tá bom. Isso foi feito aproximadamente em outubro. Não,
Esse procedimento foi feito em novembro, gente, do Black Friday. Outubro foi quando meu marido tinha um dinheiro guardado, não falou pra mim. Às vezes, quando ele fala que tem dinheiro, eu vou lá e faço ele gastar. Amor, eu queria tanto. E ele, amor, tá bom. Então, ele procura ficar mais calado pra eu não pedir ele pra gastar. Gente, ele conseguiu juntar também nessa guerra dele de tentar pagar a conta junto comigo. Ele foi mais tranquilo. Ele conseguiu ser mais tranquilo. Como eu tinha muita necessidade, tipo sandália, coisa para minhas filhas, então eu, além de pagar as contas, eu fui gastando muito. Ele não, como ele tem só minha bebê, a aluna, gastava menos, ele conseguiu juntar mais. Então ele juntou R$4.000 e falou assim, amor, vamos ali tentar tirar uma moto. Eu, Ele, eu consegui juntar R$4.000. Eu, que legal, tivesse me falado, não teria. Aí ele, vamos lá, vamos. Só que, primeiro, ele não tinha documento. Ele foi na cara e na coragem, ele queria muito uma moto. Ele não tinha documento. Segundo, ele não tinha habilitação. E eu tinha de moto e ele não. Ele falou, posso colocar no teu nome? Pode, tranquilo. Mas não era pra mim, não, nem um momento passou na minha cabeça que era para mim, porque eu tava fazendo um favor pra ele e eu não queria o que ele comprou pra ele. Eu queria o meu com as minhas mãos. E aí ali, gente, aí foi o cavalo selado. Na estética, Deus abriu as portas. Na moto, Deus mandou o cavalo selado. Por que Deus mandou o cavalo selado pra mim na moto? Porque eu não tinha dinheiro suficiente pra comprar a moto nem dar entrada. Mas eu queria ela, então Deus deu o seu jeito de ajudar eu até ela. O que aconteceu? Supostamente, meu esposo foi comprar para ele. Nem ele sabia que ele ia me entregar essa moto de volta. Ele foi, e aí ali nos primeiros meses, ele fez multa, né? E aí eu fiquei irada, mas não passei a ira. Eu falei, poxa, amor, a única coisa que eu tenho é a minha CNH. Você tirou 7 pontos da minha carteira. Aí ele, amor, não queria. Ele falou, foi a pressa lá, das entregas e tal. Aí eu falei, tá, né? Fazer o quê? Eu não queria brigar. E quando deu no segundo mês, ele falou assim, amor, eu não quero continuar pagando a moto. Tá difícil pra mim, não quero pagar a multa dela. Eu vou construir outro dinheiro pra me comprar uma minha e essa aqui eu vou te dar. Eu falei, eu não tenho condição de pagar a entrada, eu tô te dando, Denise. Eu falei, não posso crer. Aí de novo eu olhei pra cima, falei, o Senhor é maravilhoso. Porque, gente, eu não queria que ele me desse o que era dele. Eu gosto de ver ele conquistando as coisas. Mas ele tava me dando, assim, de livre e espontânea vontade. E também ele disse que queria ele mesmo, no nome dele, construir as coisas dele. Falei, amor, então tá bom. Ele continua pagando, porque eu não tô podendo e nem quero mais continuar pagando e tal. Me desanimei. Tá bom. A moto ficou pra mim, gente. Entendeu? Foi o cavalo selado. Entendeu? A oportunidade apareceu, eu montei e tô com ela. Já tá quitada. Aí, esse ano, eu falei pra ele, moço, se você for juntar dinheiro pra sua moto, aí eu vou torcer por você. Esse ano ele tá com uma moto, ele ao invés dele juntar 4 mil, ele juntou 6 mil e já comprou a dele, já deu entrada na moto dele. A moto dele é grandona, é 150, a minha é 125. Então assim, tá ele feliz e eu feliz, tá tudo bem. Eu quitei a minha, ele vai começar a pagar a dele. Vocês entendem, gente? Como Deus... Oi, filha. Cadê papai? Tá no banheiro. Deus, ele abre as portas de várias maneiras, você só tem que ficar atento. Se você estiver ligado no seu sonho, não tô falando pra você ficar bipolado 24 horas ligado no teu sonho, mas tira o tempo, todos os dias, tira um tempo para pensar no que você fez, no que você pode fazer para realizar. Porque a ação e a fé, ela realiza muito mais do que dinheiro. E, gente, eu vou ficar por aqui, porque meu esposo chegou, a Lua quer atenção, acordou e quer atenção. Esse é o conteúdo de hoje, é mais um motivacional para você entender que não tem motivo para você não se realizar. 2026 é o teu ano. 2024, 2025 foi o meu. E 2026 eu vou dobrar as minhas conquistas. Eu comecei de mansinho, timidazinha nos meus pedidos para Deus, nas minhas conquistas, porque eu ainda tava engatinhando ali depois da pandemia. Mas esse ano, 2026, nós vamos arrebentar. Entendeu? Então segura essas dicas aí, pega assim sua mão, segura na de Deus, mete o pé a agir de acordo com o que você sabe que você tem que fazer e vamos vencer. Esse é o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, gente, se inscreva. Eu tô fazendo com carinho, mas eu confesso que eu tô esperando retorno de crescimento também no YouTube, não de vocês. De vocês eu quero carinho e recepção e resultado. Eu quero que vocês tenham resultado e falem comigo nos comentários que eu respondo. Eu quero que vocês contem pra mim o que vocês estão fazendo pra conquistar seus ideais. Se esses conteúdos estão ajudando vocês, podem fazer críticas construtivas, onde eu tenho que melhorar, o que vocês querem ouvir sobre o crescimento, sobre realizações, sobre renda extra, o que vocês tiverem aí a fim de ouvir, que eu sei que eu posso correr atrás para buscar para vocês, estamos aqui. Se inscrevam, deem like
Meu nome é Denise e esse é o nosso canal Falando no Real. Até o próximo conteúdo, gente. Agora eu vou comer. Meu marido trouxe molho e carne assada. Eu vou comer. E vocês vão.